O que ocorreu nessa semana foi mais do que um encontro diplomático de rotina. É a consolidação de um novo eixo estratégico entre a Rússia e o Irã que desafia diretamente a ordem mundial estabelecida pelos Estados Unidos no século XX. O encontro entre o presidente Vladimir Putin e o chanceler iraniano Abbas Araghchi deixa evidente que a relação entre Teherã e Moscou já evoluiu para uma parceria estratégica ao mais alto nível, numa grande disputa geopolítica mundial. Mas por que isso importa? Porque essa aliança é a resposta direta a uma ofensiva ocidental sem precedentes. De um lado, a Rússia foi empurrada para o conflito da Ucrânia após décadas de provocações da OTAN, que tentou colocar o território russo ao alcance das bombas nucleares norte-americanas. Do outro lado, o Irã se vê na obrigação de se defender contra ataques diretos dos Estados Unidos e dos seus aliados no Golfo Pérsico. O fechamento do Estreito de Hormuz, com uma nuvem de mísseis e drones, coloca um nó na garganta da economia global. Ambas as guerras, provocadas pela insistência norte-americana em manter sua hegemonia, dobraram o preço do petróleo e ameaçam a estabilidade financeira de cada um de nós. Putin e o Ayatollah acordaram que precisam agir cada vez mais em conjunto. Eles entenderam que os avanços constantes dos Estados Unidos, agravados pela retórica agressiva de Donald Trump e da elite de Washington, não vão parar a menos que encontrem uma barreira intransponível. Hoje vamos mergulhar nas raízes dessa guerra, na decadência dos impérios e no plano mestre que une Moscou, Teherã e Pequim contra o Ocidente. Mas antes disso, lembre-se de se inscrever no canal, curtir o vídeo e dizer o que acha nos comentários. Obrigado pela presença aqui. Precisamos voltar ao fim da União Soviética para entender por que a Rússia está lutando hoje. Nas últimas décadas da União Soviética, a oligarquia que controlava o Partido Comunista estava envelhecida e decadente. Eles se tornaram incapazes de atualizar seu modelo de economia planejada. Enquanto o Ocidente vivia a revolução dos microchips e da eficiência produtiva, os soviéticos estagnaram. Essa falha sistêmica resultou em falta crônica de produtos básicos nas prateleiras dos supermercados soviéticos. O pão sumiu, a inovação parou e o orgulho nacional foi ferido. Quando o Bloco do Leste ruiu, países como Polônia, Hungria e Tchecoslováquia correram para a União Europeia. Para eles era uma busca por sobrevivência e prosperidade. Eles ganharam acesso a mercados, fundos de infraestrutura e investimentos estrangeiros diretos. Mas para a Rússia o caminho foi diferente e muito mais doloroso. A dissolução da União Soviética provocou um colapso econômico que durou até os anos 2000. O mercado russo foi aberto brutalmente sem preocupação com o desenvolvimento, resultando na perda de quase metade do PIB nacional. Isso mesmo, metade do PIB russo desapareceu. A Rússia quebrou. Foi uma humilhação histórica. Uma oligarquia corrupta e poderosa surgiu das cinzas, saqueando as estatais enquanto o povo passava fome. É aqui que entra Vladimir Putin. Ele assumiu o poder com uma missão: recuperar a economia russa e centralizar o controle estatal sobre os recursos de energia. Ele aproveitou a alta das commodities nos anos 2000 para pagar a dívida externa russa e restaurar a autoridade do Kremlin. Por anos, os russos tentaram ser parceiros da Europa e dos Estados Unidos. Eles queriam resolver os problemas e desconfianças deixados pela era soviética de forma diplomática. Mas o Ocidente retribuiu com a expansão da OTAN em direção à Rússia. Isso fez renascer em Moscou a visão de que a soberania econômica e a força militar são os únicos pré-requisitos que garantem a segurança nacional. Se você não é forte, o Ocidente compra todos os seus recursos naturais, te desindustrializa e te devora. Essa é a lição que Putin aprendeu e que agora faz ele se aliar com o Irã. Tudo isso se originou numa promessa quebrada. Em 1990, o fim da União Soviética só foi possível porque o Ocidente, incluindo Estados Unidos, Inglaterra, França e Alemanha, prometeu solenemente que não avançaria seus acordos militares nem um centímetro em direção ao leste, em direção à Rússia. Mas palavra não é o mesmo que um acordo. E a palavra deles durou pouco. A extensão da OTAN é vista pelo Kremlin não como um clube de defesa entre amigos pacíficos, mas como uma expansão do poder militar ocidental que se prepara para o ataque. Era uma ameaça existencial à Rússia.
Para quem não sabe, a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, é um pacto de cooperação militar com uma estrutura integrada que serve primordialmente para manter a Europa sob zona de influência dos Estados Unidos. Apesar do comando ser com frequência europeu, as forças militares reais que decidem são norte-americanas. Quando a OTAN começou a absorver os antigos vizinhos soviéticos, a Rússia interpretou isso como um deslocamento agressivo de fronteiras para aumentar a influência norte-americana. O ponto crítico veio com a tentativa de integrar a Geórgia e a Ucrânia à União Europeia e à OTAN. Imagine se a Rússia instalasse bases militares no México ou no Canadá com mísseis nucleares apontados para Washington. Na real, isso já aconteceu quando os soviéticos mandaram bombas em 1962 para defender Cuba dos Estados Unidos, causando duas semanas de tensão que quase acabaram numa guerra nuclear. É exatamente assim que Moscou se sentiu agora. A integração da Ucrânia à OTAN removeria a chamada zona de amortecimento, colocando armas nucleares ocidentais a poucos minutos de voo de Moscou. A Rússia avisou que isso era uma linha vermelha. O Ocidente ignorou. E o resultado foi um conflito que vemos hoje. A Rússia decidiu que era melhor lutar uma guerra agora do que ser aniquilada amanhã por não ter reagido ao cerco estratégico. A relação entre Rússia e Ucrânia é milenar, quase umbilical. São povos irmãos, falam línguas similares, têm mais de 1000 anos de história em comum. Até os anos 2000, Kiev mantinha uma proximidade saudável com Moscou. Mas tudo mudou em 2014, quando ocorreu uma revolução colorida em Kiev. O que o Ocidente chama de libertação em relação à Rússia, a Rússia chama de golpe de Estado orquestrado pelo Ocidente. A Revolução Liberal do Maidan contou com o apoio descarado de agentes de inteligência ocidentais, capturados em fotografia, inclusive. Eles derrubaram um presidente eleito aliado de Putin para instalar um grupo radicalmente pró-Ocidente. Para a Rússia, o Maidan foi uma intervenção estratégica dos Estados Unidos para consolidar o cerco e, mais importante, ameaçar a base naval de Sebastopol no Mar Negro, que é essencial para a Rússia fazer o seu comércio global. É uma questão de sobrevivência naval. Além disso, não podemos esquecer o fator humano. Cerca de 1/3 da Ucrânia é composta por populações que falam russo e tem laços históricos com Moscou. Após 2014, essa população começou a ser perseguida e marginalizada pelo novo governo em Kiev. A Ucrânia foi pouco a pouco manipulada para ver a Rússia como uma ameaça, enquanto servia de peão no tabuleiro geopolítico norte-americano. Para proteger seu acesso ao comércio global e garantir que o Mar Negro não se tornasse um lago da OTAN, a Rússia decidiu se defender. O ataque à Ucrânia, sob a ótica de Moscou, foi um ato de autodefesa preventiva contra um avanço militar que não parava de crescer. República Tcheca, Hungria, Polônia, Bulgária, Estônia, Letônia, Lituânia, Romênia, Albânia, Croácia, Finlândia, Geórgia, Ucrânia. O apoio da OTAN ao governo de Volodymyr Zelensky é um dos maiores esforços de assistência militar da história moderna. Os números são astronômicos. Os Estados Unidos já colocaram cerca de 200 bilhões de dólares e a Europa comprometeu mais de 100 bilhões de euros. Há até um novo pacote de quase 100 bilhões de euros previstos para 2026 e 2027. É muito dinheiro, mas será que é suficiente? A realidade no campo de batalha mostra uma disparidade estrutural imensa. A Rússia opera hoje em uma economia de guerra sustentável. Eles produzem mais munição, mais tanque e têm mais reservas do que toda a Europa combinada. Enquanto isso, a Ucrânia enfrenta o que os analistas chamam de um cansaço de guerra. A mobilização de tropas é cada vez mais difícil, os ucranianos não querem mais sacrificar suas vidas e a dependência de pacotes externos é uma vulnerabilidade estrutural, já que esses pacotes sofrem com as oscilações políticas em Washington, que agora já gasta bilhões de dólares em mais uma guerra no Irã. Zelensky continua no poder, mas sua legitimidade interna está sangrando. Cada vez mais fica claro que o povo ucraniano está sendo usado como bucha de canhão para desgastar o poderio militar da Rússia. O Ocidente não quer a vitória da Ucrânia. Eles sabem que isso é quase impossível, porque a guerra é por terra, na fronteira, entre um país com uma população menor e menos recursos naturais contra uma das maiores potências do mundo.
A Ucrânia foi jogada numa guerra contra a Rússia sem estratégia de verdade. Afinal, até 10 anos atrás, os países eram parceiros. A OTAN está lá dentro da Ucrânia ajudando com a guerra. O que o Ocidente queria não era defender a liberdade e a democracia para o povo ucraniano. Isso é tudo manipulação, mas sim sangrar a Rússia até a última gota de sangue ucraniano. O chanceler da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou na semana passada que a Rússia está em guerra com a OTAN inteira na Ucrânia. Putin não está sozinho mais nessa luta. Os ataques russos à Ucrânia se intensificaram nas últimas semanas com o início da guerra no Irã. Enquanto a Rússia luta no norte, o Irã é a peça fundamental no sul. O encontro entre Putin e Abbas Araghchi não foi apenas sobre a Ucrânia, foi sobre uma ofensiva ocidental, global, que inclui o Irã. Os Estados Unidos e Israel tentaram decapitar a liderança iraniana, incluindo a morte do Ayatollah Ali Khamenei há 2 meses, para manter o controle absoluto sobre o fluxo de petróleo no Oriente Médio. Olha ao redor do Irã. Iraque, Afeganistão, Síria, Líbano, Somália. Todos esses países foram desestabilizados ou destruídos por intervenções ocidentais para proteger aliados como Israel, Arábia Saudita e Emirados Árabes. Igual ao que aconteceu com o avanço da OTAN em direção à Rússia. Mas o Irã é diferente da Ucrânia. A Pérsia é uma civilização milenar que é independente há muito tempo e que se preparou para esse momento. Os persas sobreviveram a mais de 40 anos de sanções econômicas brutal dos norte-americanos que usam o status do dólar como moeda de troca no comércio internacional de petróleo e o sistema financeiro ocidental como armas para quebrar a economia dos inimigos. Mas os iranianos aprenderam a fabricar suas próprias tecnologias e a criar uma economia de resistência. No encontro dessa semana, Putin elogiou a coragem do povo iraniano. Araghchi retribuiu dizendo que o Irã possui grandes amigos e aliados para enfrentar a pressão de Washington. Esta parceria estratégica ao mais alto nível envolve algo muito mais profundo que apertos de mão. A presença do chefe da inteligência militar russa, o GRU, nas negociações revela o compartilhamento de tecnologia e informações críticas. A Rússia está fornecendo ao Irã equipamentos para armamentos pesados e tanques, enviados pelo Mar Cáspio, uma rota que os Estados Unidos não podem bloquear. Em troca, o Irã oferece uma expertise em drones e táticas de guerra assimétrica. O Irã detém uma das armas mais poderosas do mundo, o controle sobre o Estreito de Hormuz. É por ali que passa grande parte do fornecimento global de petróleo e fertilizantes. Com o apoio russo, o Irã ganha a confiança necessária para continuar dissuadindo uma guerra direta com os Estados Unidos. Washington sabe que não pode atacar o Irã de novo sem criar um problema ainda maior, uma catástrofe econômica de longo prazo. O estreito já fechou há 2 meses, a economia mundial está desacelerando, a inflação está crescendo. Se a guerra reiniciar, o Irã vai destruir de forma permanente a infraestrutura de produção de petróleo na região. Mas aqui está uma outra jogada. Enquanto o Irã bloqueia o fluxo de petróleo dos aliados ocidentais no Golfo da Pérsia, como Arábia Saudita, Emirados Árabes, Kuwait e Catar, os preços do barril dispararam. Quem ganha com isso? A Rússia, que tem enormes reservas de petróleo e gás natural. Com o petróleo mais caro, os russos ficam mais ricos para financiar sua guerra na Ucrânia. Ou seja, a defesa do Irã ajuda na luta da Rússia. E a luta da Rússia na Europa ocupa os aliados dos Estados Unidos de poderem atacar o Irã. É uma simbiose perfeita na resistência contra a hegemonia norte-americana e uma ação conjunta para provocar o seu colapso. Os Estados Unidos usam outros países como a Ucrânia porque têm medo de um confronto direto com a Rússia nuclear. Mas enquanto eles tentam cercar Moscou, o Irã está incendiando a influência americana no Oriente Médio. É um confronto avançado em 2 frentes. Estamos chegando a um ponto de inflexão. A guerra do Irã e a guerra da Ucrânia são partes de um mesmo tabuleiro. Quanto mais esses conflitos durarem, mais eles desgastam a capacidade do Ocidente de projetar poder. Os Estados Unidos foram a potência absoluta por 40 anos. Eles mantiveram mais de 800 bases ao redor do mundo em 70 países. Eles dominaram a Europa com a OTAN e o Golfo Pérsico através das bases em Israel, Arábia Saudita, Bahrein e Emirados Árabes.
Mas agora os Estados Unidos estão exatamente onde a União Soviética esteve no final dos anos 80, governados por uma elite decadente que não tem mais uma estratégia clara para evitar o colapso. Trump mente o tempo todo, não quer nunca admitir derrota e gasta os impostos dos trabalhadores norte-americanos em guerras perdidas. Além disso, o fantasma do comunismo voltou, mas com características chinesas. A China é a verdadeira força industrial por trás dessa aliança. Rússia e Irã sabem que os avanços dos Estados Unidos sobre eles são apenas tentativas desesperadas de travar o desenvolvimento chinês na Ásia. Washington está disposto a ferrar com a economia mundial, fechando rotas de fertilizantes e energia apenas para manter sua hegemonia. Mas como eles pretendem fazer isso com uma dívida impagável de 39 trilhões de dólares e juros de 1 trilhão por ano? O mundo inteiro está percebendo que os Estados Unidos lançam bombas e sanções sem se importar com as consequências globais. A conclusão inevitável é que a Rússia e o Irã estão se alinhando por complementariedade com a China. Tudo que os Estados Unidos ofereciam em termos de indústria e tecnologia anteriormente, a China agora oferece melhor e de forma mais barata. E o mais importante, os três querem acabar com o domínio do sistema financeiro norte-americano. Eles querem um mundo onde o dólar não seja mais uma arma de chantagem. Todo império cai, é uma lei da história. Se a poderosa União Soviética, com a sua ideologia, sua censura e sua força militar, caiu por causa da sua própria estagnação econômica e arrogância política, os Estados Unidos também cairão. A aliança que vimos ser selada entre Putin e Araghchi nessa semana é mais um prego no caixão da unipolaridade. Estamos entrando em uma era de blocos regionais fortes. A Rússia dominando militarmente a Eurásia, o Irã controlando o coração energético do mundo no Oriente Médio e a China fornecendo os produtos industriais para o mundo inteiro no Extremo Oriente. Se esse futuro será melhor, eu não sei, mas com certeza o presente não está bom. O Ocidente pode continuar financiando guerras por procuração, mas o tempo do seu domínio absoluto está acabando. A resistência de Moscou e de Teherã mostra que o medo do império acabou. Por hoje é isso. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever. Até a próxima.